Muito boa noite, meu jovem tricolor, minha jovem tricolor. Estamos aos 6 minutos de prorrogação do segundo tempo aqui. E vamos lá, né? Até agora, 2-1. Não sei. Tá uma pressãozinha dos caras, mais pra eles do que pra nós. E aí é mais um jogo, galera. Né? Fora esse golaço do Luciano, que como a gente sempre diz, Luciano perto do gol ou indo pro gol ali tranquilo é fatal, né? Mais fatal do que todos os atacantes do São Paulo. Só que o Zubeldia não gosta de usar ele assim. E o primeiro gol foi muito engraçado, porque o primeiro gol acharam que foi do André Silva. E o André Silva saiu comemorando. E o Sabino sabia que tinha tocado nele. E aí ele comemorou ali tranquilo e tal, esperou darem o gol, né? Enquanto isso, o André Silva tava ali, colhendo os louros. E aí, eu acho que vai acabar o jogo. E aí, deu pro Sabino. O André Silva, gente, tá, ele não consegue fazer um pivô, é incrível. Juro, juro. Eu falava que ele não era ruim o que falavam, né? Eu sempre falei que ele. Ih, mais treta. Caramba, não param de tretar, cara. Nossa, se o Luciano toma amarelo depois do último minuto de jogo. Meu Deus. Olha. Meu Deus, gente, eu vou te falar. Olha o Luciano chamando o cara pra treta. Os caras Meu, os caras são malandros, eles já perderam, já saíram. Nem se eles fizerem gol, eles não passam. Esquece. Rafael fez uma defesa no último minuto. É, não passam, entendeu? Tipo, eles não passam. Então eles estão eliminados. Não tem papo. E aí, se eles ficam pegando nos caras do São Paulo tem tudo a perder. Meu Deus. O São Paulo tem tudo a perder. Não é os caras. O São Paulo que tá classificado. É o São Paulo que tá nas oitavas. Então, se alguém do São Paulo toma um gol amarelo ou vermelho de trouxa agora, é besteira. É besteira. E olha a pressão que os caras estão fazendo. Rafael, eu acho que agora já era. Acho que agora vai acabar o jogo. Acho que agora vai acabar o jogo. Vamos ver, não sei. Você vê. Tomar uma pressãozinha dessa do Tadieres, gente. Sabe? E aí eu tive que ouvir no começo do jogo. Acabou o jogo. E aí eu tive que ouvir no começo do jogo dos comentaristas lá do narrador que São Paulo não tinha mais nada para escalar. Que o São Paulo era aquilo que estava no campo. O Luciano é o quê, né? Luciano é o quê? O Rian é o quê? Porque o André Silva já tá há 6 jogos. 6 jogos? Eu posso estar fazendo a matemática errada. Mas pode ser. Eu acho que é 5 ou 6 jogos. Há 5 ou 6 jogos o cara não joga nada. O gol que ele fez tudo cagado. Sabe? O cara hoje, ele não conseguiu dar pivô, cara. Ele não conseguiu fazer um pivô, tipo, receber uma bola e tocar pra alguém que passasse. Ele não consegue fazer o simples.
realmente eu tive que quebrar minha cara pro lado negativo, porque eu falei, pô, mano, esse cara ele é artilheiro do São Paulo, né? Os números não mentem. Aí eu fui ver o quanto que ele fazia. Sabe o que eu cheguei à conclusão? Que ele é um ótimo reserva. Quando ele entra de reserva, quando ele sai do banco, ele é melhor. Porque eu acho que ele pega a galera meio cansada e aí ele aproveita, sabe? Os vacilos de um final de jogo. Então é incrível, cara. Ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue fazer um pivô. E o mais incrível ainda é o Zubeldia colocar ele todos os jogos. Todos os jogos. Todos, todos, todos. O Rian, hoje, pra mim, eu vi um negócio que é o seguinte. O Rian hoje, que não teve a audácia de receber aquela bola e chutar pro gol do Luciano, que ele tentou dominar, ele ia tentar levar o goleiro. O Rian, que se o Zubeldia tivesse pegado aquele ritmo do Rian, colocado ele para jogar várias e tudo mais, ele estaria o quê? Com confiança. Por quê? Porque ele estava com confiança, ele continuaria com confiança. Talvez já teria até aumentado a confiança, né? Só que o que aconteceu? O Zubeldia colocou ele no banco, né? Porque o Zubeldia teve até uma ou mais entrevistas que o Zubeldia fala assim: não, tem que mostrar para esses meninos que aqui é outra coisa, né? Só que assim ele quebra a confiança. O jogador perde a confiança. Fala, pô, vendo o André Silva jogar, imagina o Rian Francisco olhando o André Silva jogar do jeito que joga. Ele deve falar: caramba, será que eu sou pior que o André Silva? Aí ele começa a se questionar, sabe? Começa a se questionar, tipo, o que que tá acontecendo? Porque eu faria isso. Eu ficaria me questionando, falando, mano, eu joguei muito na copinha, fiz por merecer pra subir. Quando eu subo, eu entro minutos e olhe lá. Ele acabou com a confiança do moleque. Se o moleque tivesse confiança, ele teria recebido aquela bola ou chutado de prima, cara. No ângulo. Tenho certeza disso. Ou dado uma chapadinha. Uma cavadinha. No, cara, vocês acham que não? Então, assim, ganhamos de 2-1 com o gol cagado do Sabino. Porque aquela bola do André Silva ia pra fora. A primeira câmera do replay mostrou muito claro isso. Ia pra fora. E quem tava chegando do outro lado, se eu não me engano, não poderia fazer o gol. Que tava adiantado. Que é o Enzo, eu acho. Ou o Enzo ia pegar impedido, ou ia pra fora. Mas o Sabino bateu a barriga nela e foi gol. E aí o Luciano fez um golaço. Por quê? Porque o Luciano entrando na área, o Luciano ali na frente é complicado, cara. É complicado. E aí eu digo, se bota o Luciano e o moleque, você viu? As jogadas que saíram depois que eles entraram foi só tabelinha. O Luciano passou, tentou passar pro moleque. Sabe? Foi uma jogada. O moleque tentou passar pro Luciano, conseguiu. Aí o Luciano resolveu voltar com ele e tal, mas. Você tá entendendo? Tipo, se bota o Luciano e mais alguém. Eu acredito que o Luciano e mais um moleque, alguém mais rápido, não tipo o Luciano e Caleri. O Luciano e Caleri, pra mim, eu acho que não funciona. Se vocês repararem, inclusive, pesquisar aí o quantos vocês quiserem. O Luciano antes do Caleri era um. O Luciano, depois que o Caleri chegou, virou outro. E por que isso aconteceu? Porque o Luciano, antes do Caleri, era o cara lá da frente. Quando o Caleri entrou, colocaram o Luciano mais pra trás, falando que o Luciano saberia fazer isso. E acabaram com o futebol do Luciano. Porque o Luciano é aquele negócio, cara. Ele sabe onde tá o gol. Ele é tipo o Luiz Fabiano. Ele sabe onde tá o gol. Então, tipo, ele pode ficar de costas e o cacete. Ele vai e chuta pro gol. Ele tem esse faro de onde está o gol. E ele lá na frente é perigoso. Agora, ele chegando, pá, é muito complicado. Sabe? Tentando dar passe, coisa que não é a dele. Ele tem que receber passe. Então, hoje pra mim,
houve alguns erros. De novo, pra mim é dobrar o Wendel com o Enzo logo no primeiro tempo. Foi um perigo. Foi um perigo. Gente, eu quero que vocês pensem no perigo que foi ele fazer isso. Se o Enzo machuca ou o Wendel machuca, ele vai ter que colocar o Patrick. E aí, a gente não vê o Patrick jogar desde o Paulista. E eu acho que não sei nem se no Paulista. Eu acho que se for no Paulista, foi logo no comecinho do Paulista. Mas é só o Patrick. E aí do outro lado, ele colocou o Ferrarese lá com o Lucas Ferreira. E ali a gente teve um problema. Por quê? Porque o Bobadilha hoje, o Bobadilha jogou um total de vários nada. O Bobadilha hoje, ele errava passes. Ele tentou, logo no primeiro tempo, ele tentou 2 lances pro Lucas Ferreira, que ele chutou lá na bandeirinha. Quase que um seguido do outro, assim. Então, é dolorido, né, ver que algumas coisas estão difíceis de rolar. Por quê? Porque o Bobadilha, ele perdeu novamente, é o que eu falei do Rian, né? Bobadilha, ele no ano passado, ele jogou bem, né? E aí esse ano ele perdeu completamente a posição. E aí, consequentemente, começa a afetar o psicológico, confiança. Então você vê que o Bobadilha, coisas que ele não fazia, hoje ele fez. Juvenil. Não acertava passe. Aí ele tentou agora no final do jogo, a gente tem que depois, eu tô curioso pra saber o que foi aquela que o cara até chorou. Porque aquilo virou uma treta. Será que o Bobadilha falou da mãe do cara? Sei lá. Não sei o que aconteceu ali. Porque continuou jogando, né? Então sei lá, eu acho que o time de hoje não teve treino. Tanto é que o Afonso, o Edu Afonso falou na transmissão que esse time não tinha treinado. E aí é aquilo que a gente fala todo vídeo. Esse time, ele não é treinado. Ele não é treinado. Você tá entendendo? Porque quando um técnico, ele treina um time, ele treina um time, ele não treina os titulares. Ele treina o time. E um time bem treinado é o quê? É um time onde cada peça funciona no seu lugar, onde o técnico pare com essa palhaçada de ficar improvisando o jogador. Qual posição? Sou lateral. Então tá, então você é lateral. Ah, você é zagueiro? Então você é zagueiro. Então, tipo, organização de um time. A partir do momento que cada um tem a sua posição, o técnico, ele tem como fundamento explicar para o time inteiro as ideias dele. Então, tipo, eu quero que quando aconteça isso, o zagueiro faça isso, eu quero não sei o quê. E os caras que estão em tais posições vão entender a sua função. Então, quando o time é bem treinado, se o Lucas sai, com certeza existem 1 ou 2 jogadores que estão na posição do Lucas, mas estão no banco, mas sabem
o que o Lucas tem que fazer. Por quê? Porque é a mesma coisa que eles teriam de fazer se estivessem em campo. Por isso que quando você diz que você está montando um time A, um time B, um time C, igual o Flamengo, Palmeiras, né, que tem o titular e os reservas muito fortes e tal, você ali tá tendo peças. Por quê? Porque se alguém se machuca, você tem outra peça. Aí você cai em outros problemas. Por exemplo, eu tenho o Lucas, mas eu não tenho alguém igual o Lucas. Mas é aí que tá o problema. Você não tem que fazer uma formação em cima de um jogador. Você tem que fazer em cima das suas ideias de jogo. Então, se a sua ideia de jogo é, eu quero um time rápido, então eu preciso de jogadores que consigam fazer isso. Então, eu tenho o Lucas, eu tenho tal. Se o Lucas se machuca, esse cara ele tem que ter outra formação na mente. Em cima de quem? Em cima do reserva. Então você sabe as suas peças, você tem a formatação das suas peças e as mudanças que você tem que fazer se uma peça ou outra se machuca, né? Mas todas as peças sabem olha só, você vê, eu tô maluco. A sua função, né? Então cada um tem a sua função. O time de São Paulo, ele não tem nada disso, nada. 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 Não tem treino. Não, o cara, ele não treina um time. Mas Bruno, olha como é que estava o banco hoje. Hoje o banco só tinha os meninos. E o Luciano e o... O Luciano... Ai, que meu celular tá aqui. Mas tinha, 2 ou 3 jogadores e o resto era base. Só base. Então, amigo, se você tivesse... E aí a gente tem que voltar à organização de um ano inteiro. Fizeram uma cagada gigantesca no Paulista. Por quê? Porque o Paulista era para ser treinado esses moleques. Era colocar esses moleques para jogar o Paulista. Porque você tem que entrar na realidade, né? Na realidade. O São Paulo tinha o Campeonato Paulista. O São Paulo tinha Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Então, ou seja, praticamente todas as competições que poderia competir. Sem contar Mundial, sem contar essas coisas, tá? É os campeonatos anuais mesmo de padrão. Então, se por exemplo o São Paulo não está numa Copa do Brasil ou não está numa Libertadores, o São Paulo vai ter mais datas. E aí, consequente com mais datas, tem mais treinamento, tem mais descanso, né? O São Paulo não tinha isso. Então, qual que ia ter que ter, o que teria de ter o São Paulo este ano? Uma programação realista, pés no chão e bem elaborada. Coisa que não teve. Foram viajar para o exterior, aí voltaram, né? Porque ela foi bom, porque daí o clube se une, o time se une. Só que tinha família. Se une aonde, cara? Tinha família lá dos caras, sabe? Se não tivesse família, era só os jogadores, ok. Tranquilo. Agora, como tinha família, não tem essa, meu irmão. Foram tudo viajar. Aí voltaram no Paulista, e aí o que fizeram? Não colocaram os moleques. Sabendo que o ano do São Paulo, tem que lembrar tudo. Sabendo que o ano do São Paulo era o quê? Era o FIDIC. Tinha que vender jogador alguma hora. Tinha que fazer a folha salarial diminuir.
E isso aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A história só piora. A história só piora. Porque o Paulista foi, né, o que foi. Nós não conseguimos usar a base porque o Zubeldia, sei lá, ficou com medo de perder antes da hora, sei lá, ser demitido, não sei. Só sei que ele não usou base nenhuma. Aí depois chegamos. E os moleques que ele usa, tá? São. Se ele não faz isso, ele tá ferrado, porque não tem da onde tirar. Então tem os jornalistas. Muitos aí que estão, nossa, porque o Zubeldia, depois de Rogério Ceni, foi o que mais usou a base. Mas porque se ele não usa a base, filhão, ele não usa nada, não tem nada, não tem nada. Dá pra entender ou não? Então, ele sabia que isso ia acontecer. E se ele não sabia é porque a direção não falou pra ele a realidade dos fatos. Então é falha geral, meus amigos, é falha geral. E aí o que acontece agora? Acontece agora que o São Paulo ele precisa urgentemente reviver, né? Reviver de alguma maneira algum momento de, sei lá, eu tô eu vejo esse jogo de hoje, juro pra você, que jogo feio. Que jogo feio. A gente ganhou por sorte de novo. Aí você fala, pô, você tá de brincadeira, é muita sorte. Cara, se não sair o gol do Sabino, a gente não sabe como teria sido o jogo. Porque o jogo tava horrível. Então aquela bola bateu na barriga do. Tanto é que o Sabino, quando tinha gente falando com ele, enquanto o André tava comemorando com mais outras, né? E aí ele chegou e falou pra alguém, ele tava explicando pra alguém que tipo a bola tinha batido na barriga dele. Então, o São Paulo não faz nenhum gol assim que realmente é trabalhado. Que você fala, pô, isso daí é o dedo do Zubeldia. Não tem nada trabalhado. Isso a gente poderia aceitar de um técnico que tá chegando agora. Tipo, olha, alguém foi demitido, chegou outro agora, já nesse mutirão de jogos e não teve o que fazer. Você pode falar, pô, realmente ele não tem o que fazer, ele tá fazendo o máximo que ele pode no momento, porque ele acabou de chegar. Mas não, nós estamos falando de um cara que tá faz um ano e pouco, um cara que teve 20 dias do Paulistão para o Brasileirão, um cara que teve mais sei lá quantos dias há pouco tempo atrás, e um cara que agora, se não demitirem, vai ter mais o tempo do Mundial de Clubes. Pra nada, não vai acontecer nada, nada. Na mão dele não vai acontecer nada. Se a gente chegar igual chegou no ano passado, vai chegar por sorte, cara. Vai chegar porque, sei lá, na Libertadores, mas não vai ganhar. Quem tá iludido que o São Paulo tem alguma possibilidade de ganhar uma Libertadores, tá maluco. Primeiro que o São Paulo, o time tá quebrado. O DM tá cheio. E não é cheio de jogador X, é cheio dos titulares praticamente. Como que vocês têm a menor possibilidade de pensar que o São Paulo vai ser campeão de alguma coisa? Então focar em Copas esse ano, por causa que ia ter o FIDIC, por causa das vendas que vão ter que rolar, porque vai ter que diminuir a folha salarial, né? E aí hoje ou ontem saiu o conselho deliberativo lá que teve treta aí o nosso diretor de futebol, né, o grande homem, ele fez um papelão de não quero ouvir, eu já respondi e agora eu estou saindo, não quero resposta. Meu, que nojento, cara,
Nojento, nojento. Que é isso, cara? Como que o São Paulo chegou nas mãos dessas galera, cara? O diretor blogueirinho também, ele fala, ele acha que alguém acredita nele ainda. Depois de todas as merdas que ele já fez, e o cara lá, o Flávio, no conselho, mostrou números. Ele não criou números, ele mostrou os números, os fatos. E o blogueirinho não aguenta, não, porque a gente. O Júlio Casares, ele tem um problema que é o Shark Tank. Pra quem gosta de assistir Shark Tank, chega uma galera falando assim: olha, o valuation da minha empresa é de 1 milhão, né? Ou o valuation da minha empresa são 20 milhões. Aí quando chega um cara falando isso, olha, eu tô vendendo 3% da minha empresa por 1 milhão. Os caras, os monstros do dinheiro já tá tudo tipo, ih, lá vem, né? Lá vem. Aí os caras vão perguntar, e aí a pessoa errou? A pessoa montou o valuation da empresa em cima de ganho futuro. Falando assim, não, porque vai acontecer isso, e aí minha empresa vai valer isso. Só que ele já tá vendendo a empresa dele em cima do negócio que não é, que pode ser. O Júlio Casares, ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Ele é um juvenil. Porque o que acontece? Ele fica falando que ele conseguiu investimentos para o São Paulo. Só que ao mesmo tempo, ele tá gastando mais. E aí ele tá contando o quê? Com entradas que vão entrar. E olhe lá. Porque ele garante que vai entrar, mas e se não entrar? Isso aconteceu nos 4 anos que se passaram. Não é a primeira vez que ele fala essas coisas. Então, olha o tamanho da merda que o São Paulo se encontra. Eu falei de futebol, falei de diretoria financeira. Tá tudo cagado. Como que nós, torcedores, vamos acreditar que o São Paulo vai ganhar qualquer coisa assim? Não vai ganhar. Acabou. O que a gente precisa é o seguinte. Diretor, a gente não pode tirar. Porque os caras, eles se perpetuam. Presidente, a gente não pode tirar. Porque o cara simplesmente manda ali e não importa, né? Não existe oposição no São Paulo. Eles destruíram a oposição no São Paulo. E aí, meu amigo, você não pode mudar nada disso. Então, o torcedor, a única coisa que ele pensa em mudar é o quê? É o técnico ou os jogadores. Porque o resto tem que aceitar que os caras são assim, né, brother? Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Neste momento, nós precisamos que o Zubeldia saia do São Paulo. Nós precisamos de um treinador que dê uma revigorada nesse time, que tenha outro pensamento, que saiba usar a base, que não tenha medo, sabe? De entender o momento do São Paulo e saber usar aquilo que o São Paulo tem. E não ficar com receio, falando, não posso usar os meninos porque é muita responsabilidade. A realidade do São Paulo sempre foi a base. Sempre precisou. Então não adianta ter medo. E quando eu digo isso, é por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, ao invés de Ferrarese na lateral, bota o Mike. Se o Cedric se machucou, se o Igor Vinícius se machucou, se bem que o Mike pra mim tá até na frente do Igor Vinícius, bota o Mike. Fiquei até feliz que o Mike tinha sido escalado pra esse jogo. Pensei que ele ia entrar.
Aí coloca cada um na sua peça. Se não tem a peça, coloca alguém da base que tem a peça. E aí é isso. E treine direito. Alguém que treine direito um time. Não treine só. Eu treino meus titulares. Se sai meu titular, eu me perco. Pô, sabe? Treine um time. Treine todo mundo. Coloque todo mundo no seu lugar. Treine. Se você não consegue treinar no prático, explique bem as suas ideias. Porque não, sabe? Então, é isso que falta para São Paulo e com o Zubeldia nós não teremos isso. Então, hoje a gente ganhou. Maravilha. Né? Maravilha. Mas ilude muita gente. Porque você pode ter certeza que os lambe-saco de Zubeldia e companhia, Júlio Casares, etc. Se você pode ter certeza que esses caras, agora no pós-jogo e amanhã, eles vão estar falando, aí ó, Zubeldia na Libertadores. Aí ó, o Zubeldia. Ó o time do Zubeldia. Você viu o jogo? Você viu o jogo? Então é isso. Eu espero que a gente tenha agora uma boa sorte nos próximos 2 jogos. E que alguém tome uma providência futura, sabe? Uma providência para o nosso futuro. Né? Porque eu acho que seria excelente agora esse tempo do Mundial para chegar um treinador e treinar. Porque o Zubeldia vai treinar nada. Boa noite.